Boa noite a todos. Que a gente permaneça, com os corações abertos, com a mente aberta à influência dos nossos amigos espirituais, que com certeza já estão aqui, trazem seu carinho, trazem boas energias, para que a gente tenha essa hora aqui de muita tranquilidade, de pensamento em Jesus, e para que a gente possa sair daqui carregando essa tranquilidade, essa paz, que é o que todos nós queremos, não é verdade? Conta pra gente o evangelista Lucas, no finalzinho do capítulo 18, do seu evangelho, e no início do capítulo 19, dois encontros inesquecíveis que Jesus teve. Com certeza mais inesquecíveis ainda para quem o encontrou. Jesus, certa feita, já no seu trabalho, no seu ministério público, resolveu voltar, se dirigir à cidade de Jericó, para levar a sua mensagem, para falar da boa nova. Quando na entrada dessa cidade, ele já seguido por uma certa multidão, que o acompanhava, começou ele e essa multidão a escutar alguns gritos que o chamavam, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele andava e aquela multidão acompanhava e o homem não parava, de chamá-lo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que alguns da multidão, incomodados com aquilo, pensando, nossa, está incomodando o mestre, foram chamar a atenção do homem que clamava por Jesus, Olha, silêncio, está gritando muito. Mas o homem, com muita perseverança, com muita fé, continuou chamando por Jesus. E o Cristo, como a gente sabe, que não deixava ninguém desamparado, percebendo a vontade daquele que o chamava, parou o seu caminho e pediu para que algum daqueles, que o acompanhavam, para que chamassem, para que levassem até ele aquele homem que com tanta fé, com tanta vontade, chamava por ele. Foi levado então a Jesus um homem, um morador de rua, um mendigo, e que além de tudo isso era também cego. O famoso, ficou famoso, o cego Bartimeu, que vivia às portas da cidade de Jericó. Foi levado então a Jesus. E Jesus, frente a frente com ele, respeitoso como sempre, perguntou, o que você quer de mim? O que você quer que eu faça? E a resposta para nós é óbvia, e também era para Bartimeu, quero voltar a enxergar, quero voltar a ver. E Jesus, percebendo que era merecimento daquele homem, percebendo que ele tinha fé, tinha vontade, permitiu que ele fosse curado, devolveu a ele a visão, deixando claro que tinha sido a própria fé dele que o estava salvando. Mas mais do que a cura daqueles olhos, aquele encontro com Jesus era acima de tudo um convite. O convite para que a partir daquele momento, aquele homem modificasse a sua vida, olhasse para a vida de uma forma diferente, voltasse ou começasse a enxergar mais do que através dos olhos da carne, a partir dos olhos da alma. Mas Jesus continuou, entrou na cidade de Jericó, e um outro homem que vivia lá, numa situação bem diferente do cego, que era pobre, que morava na rua. Este homem diferente, morava numa mansão, num palácio, tinha dinheiro, tinha respeito, mas também recebia muito ódio, porque tinha uma profissão que para os irmãos dele, do povo dele, era considerada uma traição. Era um cobrador de impostos, era um publicano, pior ainda para ele, era um chefe de publicanos. Mas esse homem, apesar do conforto que tinha, do dinheiro, da mansão, sentia que algo faltava dentro dele. Ouve falar então que Jesus, um homem diferente, um homem compreensivo, um homem que tinha uma mensagem, uma proposta diferente, estaria naquele dia na sua cidade, já estava naquele momento ali. E pensou, por que não? Por que não conhecer esse homem? Talvez nele, na mensagem dele, esteja o que está faltando para mim. E ele não pensou duas vezes. E com suas roupas, com seu traje tradicional, saiu da sua casa, foi até o local onde sabia, por onde Jesus passaria naquele momento. Mas quando chegou no local,
Viu uma grande multidão, deduziu que Jesus estaria ali, mas não conseguia vê-lo. Tinha baixa estatura. E aquele povo todo em volta de Jesus, ele não conseguia enxergar. E de quem nós estamos falando? Já identificaram? Né? Zaqueu, personagem muito importante, né? Muito famoso no Evangelho. E esse homem, então, num primeiro ato de humildade, ele que numa situação normal jamais faria isso, um homem, né, da alta sociedade, vamos dizer assim, com uma roupa, com um traje elegante, jamais faria o que ele se propôs a fazer naquele momento para ver Jesus, né? Subiu numa árvore. Subiu numa árvore. Conseguiu ver Jesus. Mas mais que isso, foi visto. Jesus, mais uma vez, percebendo que estava perto dele alguém que queria modificação, que queria ser diferente, olha para cima e fala: olha, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou jantar com você, eu vou jantar com a sua família. Olha que oferecido, né? Se oferece para jantar, né? Hoje eu vou jantar com você. Imagina o susto e ao mesmo tempo a felicidade de Zaqueu, né? Desceu sim, recebeu Jesus na sua casa, ouviu a mensagem de Jesus, entendeu e até prometeu a Jesus: olha, eu vou dividir, vou dar metade dos meus bens àqueles que não têm e vou restituir 4 vezes mais àqueles a quem prejudiquei. Se coloca naquele momento como aceitando o convite, como o cego Bartimeu aceitava naquele momento o convite a uma modificação íntima, a uma nova vida. Jesus percebe isso e deixa claro a todos aqueles que assistiram o jantar, porque para muitos aquilo era um absurdo. Da mesma forma que muitos se incomodaram quando Jesus deu atenção ao morador de rua, que para eles talvez não tivesse valor nenhum, né? Agora se incomodavam com o fato de Jesus jantar na casa de um homem considerado inimigo da nação, inimigo do povo judeu, um publicano, um cobrador de impostos. E Jesus mostra mais uma vez que veio para todos, né? Veio para todos nós. E deixa claro: olha, este também é filho de Abraão, né? O patriarca, né, dos hebreus. Ou seja, esse é um ser humano, este é um espírito imortal, como todos nós aqui, né? A salvação entrou na casa dele hoje. E aí Jesus deixa claro: porque o Filho do Homem veio para encontrar aquele que estava perdido. O que estava perdido. Essa é a proposta de Jesus. Esse é o convite de Jesus. E por que nós estamos começando, né, o nosso tema, que é a parábola dos trabalhadores da última hora? Por que estamos falando de convite? Porque essa parábola é um dos grandes convites do Evangelho. Jesus, como nós sabemos, convidava as pessoas de várias formas, né? Convidava através dos ensinamentos diretos, quando olhava para cada uma delas e dizia: olha, ame o teu próximo como a ti mesmo, amai os vossos inimigos, né? Perdoai as ofensas. Então são convites, né? São ensinamentos diretos, não tem dúvida. Eu posso não conseguir fazer, eu posso não querer fazer, né? Mas eu não posso dizer que eu não entendi. Não é verdade? Quando Jesus diz: olha, perdoa aqueles que te ofendem. Ah, eu não quero perdoar, eu não consigo, tudo bem. Mas ficou alguma dúvida no que ele falou? Não ficou, né? É para fazer isso aí, você faz o que você quiser. Então são os ensinamentos diretos. Outro tipo de ensinamento que acompanhava esses diretos, né? E que inclusive eram os que davam autoridade para o que Jesus falava, eram seus exemplos. Então, pegando o próprio exemplo que nós usamos aqui, amor aos inimigos, ou perdão das ofensas, né? Jesus falou disso muitas vezes. Mas fez isso o tempo todo. No clímax da sua vida física, né? No momento da crucificação, após ser traído, ofendido, torturado, condenado à morte injustamente, de cima da cruz, em algum momento demonstrou ódio? Demonstrou raiva? Pelo contrário. Demonstrou compreensão diante da ignorância daqueles que o condenavam, não entendiam. Ele fala isso para Deus, né? Ele fala: Pai, eles não sabem o que fazem, perdoai-os, né? Olha que coisa interessante. Então falava do amor aos inimigos e amava os inimigos. É isso que dava autoridade. Mas tem uma terceira forma de ensinamento que é importantíssima, e para a nossa, né, para a noite de hoje, que é a mais importante, que é a forma simbólica.
Quando Jesus, através de histórias, né, do dia a dia, do cotidiano daquelas pessoas, as famosas parábolas, inseria nelas a mensagem divina, inseria nelas a lei de Deus. Então, na inteligência de Jesus, que é incompreensível para nós, né, ele conseguia pegar a história mais simples, a história do pastor, a história do semeador, do comerciante, da dona de casa, coisa simples, né? E colocar nessas histórias a profundidade das leis de Deus. É aí que está a inteligência, né? A gente acha às vezes que a inteligência está no fazer o complexo. Não, a inteligência está em pegar o simples e colocar a profundidade no simples, né? Isso é para poucos. E Jesus fez isso. E é interessante que ele explica aos discípulos, tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o 24, né? Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Ou seja, não coloca a luz debaixo da mesa, a luz é para todo mundo. Kardec escolheu uma passagem muito interessante, em que os discípulos perguntam a Jesus. Porque se é para botar a luz para todos, né? Eles perguntam para Jesus, por que o Senhor fala através de parábolas? Porque as pessoas não entendem, né? Eles deduziram isso, né? As pessoas não entendem, se é para mostrar a luz para todo mundo, né? Então está errado, né? Então não pode falar parábola. Mas Jesus explica para eles, olha, né? Aqui, claro, eu vou resumir com as minhas palavras, eu falo por parábolas, porque para vocês que estão comigo, vocês já entendem melhor. Mas nem sempre aqueles que me ouvem têm a compreensão, a maturidade espiritual que vocês têm. E outra coisa, aí ele vai citar o profeta Isaías, né? O coração desse povo se tornou pesado. O que é isso, né? Quando nós estamos voltados apenas para os interesses do prazer, para os interesses da matéria, nosso coração está pesado. Não conseguimos ter os olhos para perceber a espiritualidade das coisas. E aí Jesus mesmo vai continuar a citação e vai dizer, olha, porque eles olharão, mas não verão, né? Escutarão, mas não ouvirão. Ainda para eles, para boa parte da humanidade, a mensagem direta ainda não é compreensível. Então olha que coisa interessante, né? A plena caridade e compreensão de Jesus, ele coloca a sua mensagem em histórias que cada um de nós, no seu momento, vai entender. Olha que coisa interessante. E cada vez que a gente lê, cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente renasce, a gente entende um pouco mais, né? E a gente vai aprendendo, sem ter a pretensão de ter esgotado, né? A gente às vezes acha que já entendeu tudo de Jesus, né? Não, nós não entendemos muito pouco. Nós nem sabemos o quanto nós já entendemos, de tão pouco que é. Mas caminhamos, né? Cada dia entendemos um pouco mais. E a ideia na parábola que nós escolhemos para estudar essa noite, né? A parábola dos trabalhadores da última hora, é justamente essa. A gente vai ler o texto todo e depois tentar entender um pouco melhor, ou pelo menos relembrar, né? Aqueles que já compreenderam dentro do nosso limite, né? No nosso patamar evolutivo ainda, né? Tentar relembrar, revisar e quem sabe aprender alguma coisa a mais, né? Esse é o nosso objetivo aqui. Então vamos lá, essa parábola dos trabalhadores da última hora, ela está no capítulo 20 de Mateus, está nos primeiros 16 versículos, e ela também está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, na divisão da organização de Kardec, né? Então tem um capítulo, o capítulo 20, que é um dos mais curtos, talvez o mais curto do Evangelho segundo o Espiritismo, em que há apenas um trecho, um texto evangélico, exatamente a nossa parábola. Porque como nós sabemos, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que Kardec faz? Inclusive também abril é mês de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Eu não sei o dia exatamente, talvez nem tenha esse registro, mas também foi lançado em abril, então a gente também está relembrando para comemorar. Como a gente sabe, o Evangelho segundo o Espiritismo, qual que é a ideia de Kardec? Né? Ele seleciona passagens, né? Maior parte delas do Novo Testamento, que vai encabeçando os capítulos ou trechos, né? Explica essas passagens do ponto de vista espírita, e no final ele coloca psicografias, né? Ele coloca um título assim, Instruções dos Espíritos, né? Que já teve oportunidade de folhear, já viu isso. E aí ele coloca psicografias completas, né? Mensagens dos Espíritos, também sobre o tema do capítulo, naturalmente, né? Mas o capítulo 20 tem uma questão interessante. Ele tem a parábola dos trabalhadores da última hora apenas, e ele não tem explicações de Kardec. Kardec só coloca, só entre aspas, né, as instruções dos Espíritos, 4 mensagens, né, que vão trazer essa visão espírita
sobre o texto. E claro, é nessas 4 mensagens que a gente vai embasar nossa conversa aqui hoje. Tá? Mas por que Kardec ele próprio não explicou? Não tenho a menor ideia, né? Não sabemos. Talvez tenha pensado que as mensagens que ele inseriu já fossem suficientes para o entendimento, né, da parábola. Deve ter sido isso. Então vamos lá, gente. Vou fazer a leitura aqui. É uma leitura rápida, não é cansativa, para a gente relembrar o texto, tá? Acredito que todos nós aqui já conheçamos, já ouvimos alguma vez, pelo menos alguns trechos dessa parábola, tá bom? Mas eu peço a atenção de vocês. Então vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Nós vamos entender algumas palavras depois, tá? Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à 11ª hora, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia todo sem trabalhar? Disseram eles, porque ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só à 11ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo em seguida os que tinham sido contratados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Vamos lá que fui tossir. Achei. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? E concluindo o texto, Jesus nos diz, né? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Olha só. Dá um tempinho para vocês digerirem. Quando a gente se propõe a estudar um texto evangélico, antes de a gente querer aprofundar, entender a profundidade do texto, a gente tem que entender uma coisa: o sentido literal do texto. Ou seja, a historinha mesmo que está sendo contada. Tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer. Não adianta a gente querer discutir o que Jesus quer dizer sem entender o que ele disse. Entenderam? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o que realmente aconteceu aqui na história que Jesus nos contou. Então vamos lá. Olha que coisa interessante. O que a história nos diz? Sentido literal. Um dono, um fazendeiro, né, dono de uma vinha, uma plantação de uva. Chegando a época da colheita, o que ele percebe? Preciso de mão de obra, né, para fazer a colheita. O que ele faz então? Vai até a cidade, o centro da cidade, cedinho, na praça central, procurar aqueles que querem trabalhar. Era um costume. Então, se você queria emprego, você acordava cedo e você ia para a praça do centro da cidade, caso você já não tivesse um emprego, e ficava lá esperando os fazendeiros, né, que fossem contratar as pessoas. Tá? Então é isso que está acontecendo aqui. Aí tem um detalhe interessante: as horas. Que ele fala o seguinte: na primeira hora ele chamou um pessoal, né? Como é que essa questão das horas? Para o povo judeu, naquela época até hoje,
As horas do dia claro, vamos dizer assim, né? A hora zero é a hora que o sol nasce, aproximadamente, né? Eles não tinham um relógio de precisão como nós temos hoje. Então, na hora que o sol aparece no horizonte, é a hora zero, vamos dizer assim, né? Então, a primeira hora é mais ou menos às 7 horas da manhã. Entendeu? Então, é o horário em que ele fez, o fazendeiro fez a primeira contratação. Chegou lá na praça, viu que tinha gente querendo trabalhar, combinou, né? Ó, vou pagar para vocês um denário. Vocês querem? Querendo. Então foram. Mas aí tem uma coisa interessante. Ele volta depois, na terceira hora, seria às 9 horas da manhã. Ele volta à sexta hora, meio-dia. Ele volta à 9ª hora, 3 horas da tarde. E vai chamando mais gente, né? E aí tem um detalhe interessante. Ele chega na 11ª hora, ou seja, faltando 1 horinha para acabar o dia, para acabar o expediente. Eles vão parar de trabalhar às 18 horas. Então ele chega às 17 horas e, incrivelmente, né, ele contrata mais gente. E fala assim, vou pagar para vocês o que for razoável. Fala assim pro pessoal, e o pessoal vai. Termina o expediente, né? E como era também costume dos judeus na época de Jesus, o salário deveria ser pago no final do dia, tá? Não era mensal como nós estamos acostumados, era por dia. Inclusive é uma lei do Antigo Testamento isso, tem lá, tem que pagar o salário do dia para o trabalhador. Então ele chama o seu gerente, o fazendeiro, põe o pessoal em fila, mas tem um detalhe. Ele pega aqueles que chegaram por último e fala o seguinte, olha, põe esses que chegaram por último na frente. E aí ele começa a pagar as pessoas. E curiosamente, mais uma vez, ele vai pagando a mesma coisa para todo mundo. Ele dá um denário para os primeiros. E os últimos, aqueles que chegaram primeiro, cedinho, estão pensando assim, poxa, se eles ganharam um denário, eu vou ganhar muito mais. Né? Com razão, né? Na vez deles, o que eles receberam? Um denário também. Ficaram bravos. E foram tirar satisfação com o dono da vinha. E aí eles tomaram uma chamada, né? Falaram, olha, eu não combinei com você um denário? Não estou te pagando um denário. Com os outros eu faço o que eu quero, né? Tens mau olho porque sou bom, né? E nessa pergunta tem uma coisa interessante, nós vamos voltar nela. Por que você está incomodado com o fato de eu estar pagando a mesma coisa para o outro? Se o que eu combinei com você eu cumpri, né? E aí a parábola é encerrada com 2 frases muito famosas de Jesus, né? Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E a outra famosíssima, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Ficou claro o entendimento da parábola? O que está acontecendo? Quando a gente olha desse jeito, parece uma injustiça mesmo, não parece? Claro, né? Então o pessoal fala, poxa, nós suportamos o peso do dia e do calor e vamos receber a mesma coisa que esse pessoal que só trabalhou 1 hora? Então, no sentido literal, que é importantíssimo, a gente tem que entender, né? É uma injustiça. Agora, será que Jesus propunha injustiças? Não. Então isso indica para nós que a gente tem que procurar um outro sentido, mais espiritual, né? Mais profundo para esse texto. E é o que nós vamos fazer aqui. Uma primeira coisa interessante que a gente vai ver, agora a gente vai começar a usar as 4 comunicações que tem aqui, né, dos Espíritos no final desse capítulo. Coisa interessante. Como entender então do ponto de vista espiritual essa parábola? Nós vamos ser apresentados aqui nesse capítulo 20, e todos estão convidados a ler ou reler, há 2 interpretações. Olha que coisa interessante. 2 interpretações que elas não são opostas, não, elas se complementam. Mas uma delas apresenta uma visão mais ampla, mais humanidade, né? E a outra uma visão mais íntima, né? Para cada um de nós. Em relação aos convites, né? Como a gente pode entender mais profundamente esses convites que o fazendeiro faz, que Deus faz, né? Às pessoas. Como que a gente pode entender isso? Aí tem uma explicação muito interessante, que é uma explicação mais a nível humanidade, mais histórica. Os primeiros convidados, todos esses que foram convidados, né? São os grandes missionários que foram chamados a trabalhar na vinha do Senhor, que é o universo, né? No nosso caso aqui, a Terra. Então, nessa primeira interpretação, que é muito importante, os primeiros convidados, a gente pode entender, por exemplo, como Moisés e os profetas, ou mesmo aqueles que vieram antes de Moisés, né? No segundo momento, podemos entender o próprio Cristo, né? Como esse grande, o maior de todos os missionários enviados por Deus à Terra,
né? Aqueles que o sucederam, os discípulos dos discípulos, os pais da igreja, né? Aqueles grandes teólogos, organizadores do que depois a gente chamaria de igreja católica, todos aqueles homens santos que vieram, que nós respeitamos e consideramos, né? E até mesmo os grandes espíritos encarnados e desencarnados que nos trouxeram a doutrina espírita. Então nós podemos entender esses convites nessa interpretação, né, esses chamados a todos esses missionários que vieram à humanidade, né, trazer as leis de Deus, exemplificar, conduzir a humanidade. É uma interpretação possível, é uma interpretação, né, a qual nós somos apresentados e que nos convida a uma coisa muito importante. Sabe o que é? Ao respeito a todas as filosofias e religiões que vieram antes da doutrina espírita. Olha que coisa interessante. Os espíritos estão deixando claro, tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Todas as filosofias, todas as religiões, claro, dentro do próprio cristianismo, dentro do próprio judaísmo, mas também não, por que não, né? Nas outras religiões orientais, né? De todo mundo, que trouxeram a sua mensagem, na sua contribuição para uma época apropriada, para um grupo apropriado, e que ainda hoje tem a sua importância, ainda hoje tem a sua função. Tá? Então, de forma alguma, é legal isso ficar claro aqui, né? De forma alguma a gente coloca o espiritismo como a religião mais importante que as outras, de forma alguma isso aparece. É claro que nós entendemos que sim, que é a que mais nos esclarece, e é por isso que nós estamos aqui, né? Senão estaríamos em outra religião, claro. Mas não nos colocamos de forma alguma como mais importantes que os outros, e esse texto aqui nos deixa claro. E é claro que Jesus também contava isso para a época dele, né? Na época dele, tanto ele como todos aqueles que levavam a mensagem, levavam a proposta que ele trazia, muitas vezes eram considerados como esses últimos, que chegavam, que não tinham importância, né? Bons mesmo eram os primeiros, eram aqueles, os defensores da lei de Moisés, os profetas. E Jesus deixa claro aqui, não. Esses últimos também, a época dele, né? Também tem sua contribuição, também tem a sua importância. Mas e a segunda interpretação? Aquela que a gente comentou que é mais íntima. Como entender esses convites do ponto de vista de cada um de nós, que não somos esses grandes missionários, né? Ainda não, né? No futuro nós seremos também, ainda não somos. Como entender? Esses vários convites, gente, são as várias oportunidades encarnatórias que nós temos. Nós encarnamos nesse planeta já há muito tempo. Já viemos muitas vezes, e em todas as vezes recebemos o mesmo convite. A quê? A felicidade, ao trabalho no bem. Nós vamos falar muito de trabalho daqui a pouquinho, né? O trabalho íntimo. Recebemos esses convites. Muitas vezes, nós comentamos no início, que quem queria trabalhar ia para a praça, né? Vocês lembram? Muitas vezes nós nem fomos para a praça. Nós chegamos, né? Encarnamos, nascemos, tivemos oportunidades, acordamos cedo, olhamos bem para o teto do quarto e pensamos assim, não vou para a praça não. Nós nem fomos para a praça. Outras vezes nós até fomos. Ficamos lá de bobeira, né? Apareceu alguém, ofereceu. Quer trabalhar? Ah, não quer, não fomos, ficamos lá na praça. Outras vezes até aceitamos. Fomos trabalhar, mas chegamos, fizemos um mau serviço, enrolamos, né? Saímos mais cedo, fugimos do trabalho. Muitas vezes fizemos isso. Como também muitas vezes cumprimos o trabalho dentro da nossa limitação. Fizemos um bom trabalho, crescemos, nos desenvolvemos, né? A gente também não pode achar que a gente está parado o tempo todo, não. Estamos aprendendo e evoluindo o tempo todo, né? Em cada vida, mesmo naquelas em que a gente se equivoca, né? O erro também é crescimento. O erro nos ensina uma coisa: não devo fazer novamente, né? O erro também é instrutivo. Então nós podemos entender esses convites, né? Que o fazendeiro faz, aqueles que Deus faz, as oportunidades que nós temos. E não só de vida para vida, tá, gente? Mas às vezes na mesma vida, né? Nós temos oportunidades na juventude, na idade adulta, somos convidados, né? Temos contato com a mensagem de Jesus. Às vezes aceitamos, às vezes escutamos, deixamos para lá, né? Até nos lembra um pouco a parábola do semeador, né? Vocês vão se lembrar quando joga a semente, umas o passarinho come, umas cai na pedra, né? Esses somos nós. Então essa é a interpretação que a gente pode, né, ter do ponto de vista mais íntimo. Do ponto de vista mais amplo, esses grandes missionários. Do ponto de vista mais íntimo, as nossas experiências. Então isso é uma coisa importante. Agora o que a gente tem que entender, gente?
Antes da gente entrar na questão da última hora, que é importante, em que as duas interpretações vão se convergir, né, nessa questão da última hora. O que é este trabalho? E para a gente entender o que é esse trabalho, a gente tem que entender, talvez, a questão fundamental da parábola. O que é este salário? Eu não sei se já está claro, né? Talvez já esteja. Olha só que coisa interessante. Em primeiro lugar, né? Quando o Senhor contrata, Ele promete um salário. Para os outros Ele diz que será razoável, mas dá a entender no final que Ele queria pagar o mesmo para todo mundo, que é o que Ele faz, né? Então nós temos uma promessa de um salário. Nós somos convidados ao trabalho para receber esse salário. Olha que coisa interessante. Trabalhamos, chega ao final do dia, é a hora do pagamento. Então é feita a fila. Aqueles que chegaram por último, no caso da nossa história aqui, começam a receber primeiro. Os que estão no final e que não compreenderam, isso que é muito importante, tá? E que não compreenderam a proposta do trabalho, quando observam que os que trabalharam menos receberam a mesma coisa, o que eles fazem? Se revoltam. Uma coisa que é importante é o seguinte: nós não podemos entender que todos os que trabalharam desde cedo se revoltaram, não, tá? Só uns compreenderam o que era o salário. Os que não compreenderam se revoltaram. O que eles pensaram? Poxa, eles trabalharam só 1 hora, estão recebendo a mesma coisa que nós. Mas aí vem a pergunta: nós sabemos se no dia anterior eles trabalharam? Será que foi a primeira vez que trabalharam? Porque a gente entende muito nesse dia como se fosse um dia só, né? Mas são muitos dias de trabalho, são muitos dias de evolução. Aqueles que às vezes trabalharam só 1 hora aquele dia, aparentemente, têm já séculos de trabalho. Já durante muitas vezes começaram cedo. E naquele momento já compreendem o que é o trabalho, já compreendem o que é o salário. Agora, aqueles que estavam por último, que chegaram cedo, quando eles reclamam do peso do dia e do calor, eles estão deixando claro para nós que não entenderam qual era o trabalho. Se na minha vida, no meu dia a dia, eu me revolto diante de cada dificuldade que me aparece, de cada dor, de cada calor, de cada sol, eu não estou aprendendo. Eu estou desperdiçando o meu tempo. Eu não estou compreendendo o propósito da vida. Eu não estou compreendendo o que é o trabalho a que Jesus nos convida. Estes que reclamaram, que falaram: mas Senhor, nós trabalhamos desde cedo, debaixo do sol e do calor, eles não fizeram nada. Estes não compreenderam. E por isso estavam por último na fila. Aqueles que estavam na frente, aí a gente já começa a entender o que é o salário, né? Aqueles que estavam na frente, aparentemente trabalharam um pouco. Mas com certeza naquela pequena hora que trabalharam, já um resultado de uma experiência de muitos outros dias de trabalho, trabalharam com dedicação, trabalharam com sentimento, com envolvimento, trabalharam melhor do que aqueles que desde cedo trabalharam reclamando sobre o peso do sol e do calor. Mas com certeza, aqueles que trabalharam desde cedo, mas entenderam o benefício que é a dificuldade, o benefício que é o sol, o benefício que é o calor, esses chegaram ao final do dia e não se revoltaram com o salário que eles viram os outros recebendo. Sabe por quê, gente? Porque eles compreenderam que o salário é uma coisa a qual todos nós estamos destinados. Já foi prometido a nós, desde a nossa criação, enquanto seres simples e ignorantes. Esse salário, gente, é a felicidade. É a felicidade do trabalho bem feito, do trabalho íntimo bem feito. Eu não preciso me preocupar se o patrão vai atrasar o pagamento, se o patrão vai ser injusto comigo, porque nunca será. Quando eu trabalho no bem com sinceridade, seja 1 hora, seja o dia inteiro, eu colho o mesmo salário, que é a alegria, que é a felicidade, que é a paz, que é a tranquilidade, que é o salário que todos nós desejamos, que todos nós queremos, todos nós buscamos. Quando nós entendemos que este é o salário, a gente para de se incomodar com o outro.
que o outro tem mais que eu, que o outro tem menos que eu. Se não nos cabe a nós, não cabe a nós avaliar, se não nos cabe julgar o outro, eu não tenho que me preocupar de por que o outro está recebendo o que eu acho que é melhor do que eu. Porque nós somos assim, né, gente? Hoje, ainda mais com essa questão da internet, né, do Facebook, das fotos, a gente cria infelicidades para nós mesmos, observando o que o outro faz e que eu não estou fazendo. Né, que o outro põe aquela foto com a praia no fundo, né? Sempre aquela coisa, e a gente olha para aquilo e fica, mas por que o outro tem mais? Por que o outro? A gente fica criando problemas para nós mesmos, né? Mas quando nós compreendemos qual é o verdadeiro salário, eu entendo o que eu estou procurando e eu quero que todos os outros também recebam. Olha a diferença. Quando eu não compreendo, eu quero só para mim. Quando eu compreendo, eu fico feliz de ver que os outros também estão recebendo o denário, que os outros também estão recebendo o salário. Vocês vão se lembrar, tem uma outra parábola muito importante, a parábola do filho pródigo, né? Que é aquela do filho que pega a herança do pai, vai, consome tudo, sofre, desperta e volta. Resumi muito aqui, né? Mas você se lembra de um outro filho que fica, do irmão dele? Ele é meio esquecido. Quando o filho pródigo, o filho esbanjador, né, arrependido, retorna, e ele observa que o pai faz festa para ele, ele se incomoda. E ele fala assim, mas pai, olha a mesma coisa. Pai, eu trabalhei desde cedo debaixo do sol e do calor. É a mesma coisa que ele fala. Eu estou com o senhor trabalhando esse tempo todo. Esse aí pegou o dinheiro, foi lá, gastou, fez um monte de besteira, está voltando. Ele tem festa e eu nunca tive festa. Quando ele fala isso para o pai, é porque ele não entendeu o que é a festa. Olha que coisa interessante. Porque se ele tivesse entendido o que é o salário, o que é a festa, o que é o churrasco, né, que o pai promove lá para o filho que volta, se ele tivesse entendido que isso é a paz, é a tranquilidade, é a felicidade, ele não teria sofrido com aquilo. Ele teria ficado ainda mais feliz, compartilharia daquela felicidade com o filho que retorna do erro. Olha que coisa interessante. É essa compreensão que às vezes falta para aqueles que estão lá os últimos na fila. Foram para o último lugar porque trabalharam desde cedo, mas não compreenderam o que estavam fazendo ali, não compreenderam o que era o denário, o salário prometido desde cedo. E é isso que nós somos convidados a compreender. Mas antes de voltar nesse ponto, vamos falar da última hora, porque é uma coisa muito interessante na história, né? Que coisa estranha, né? Você chega na última hora, faltando uma horinha só para acabar o trabalho, e você ainda assim convida. Do ponto de vista tanto de humanidade quanto do nosso íntimo, né? A gente tem que entender o que é essa última hora. E isso tem muito a ver com um conceito que Kardec já nos trouxe lá na obra Gênese, nos últimos capítulos, livro também que deve ser homenageado esse ano todo, né? São 150 anos de lançamento da Gênese. Que a expressão que ficou famosa, né? Nós chamamos hoje muito de transição planetária. Essa última hora, do ponto de vista de humanidade, tá? Primeiro do ponto de vista da humanidade, aquele maior, aquela interpretação maior, né? Que a gente vai encontrar aqui. Essa última hora é a última hora de um estágio que a Terra está enfrentando, pelo qual a Terra está passando. A Terra caminha já há alguns séculos, né? Porque no próprio livro A Gênese, que foi escrito há 150 anos, né? Kardec nos fala que alguns séculos já estava acontecendo, ou seja, tem uns 400 anos que está acontecendo, né? Em que bons espíritos, espíritos superiores, estão voltando à carne para nos conduzir, para nos dar exemplos, não para fazer por nós, de forma alguma, mas para nos dar exemplos, para nos instruir, para nos mostrar qual é o caminho, para que a gente saia de uma situação de planeta de provas e expiações, em que o mal é predominante, né? E começa a entrar num mundo de regeneração. Algo que ainda vai demorar alguns séculos, tá, gente? Não é daqui a 10 anos, não, daqui a alguns séculos. Em que o mal vai continuar existindo, tá? Mas em que o bem vai começar a enfrentá-lo frente a frente. Vai começar a vencê-lo pouco a pouco. E vai durar também mais alguns séculos, né? Porque é interessante que os mundos de regeneração são por si mesmos mundos de transição. Então nós estamos de transição para o mundo de transição, né? Entre os planetas ainda em que há o mal, há os planetas felizes e celestes, né? Em que o mal já não existe. Eu não consigo nem imaginar o que é isso, não é verdade? Mas fica, né, o farol para a gente seguir. Então nós estamos nesse momento em que ao mesmo tempo espíritos que relutam
em permanecer no mal, né, na insistência no mal, não por punição, mas por misericórdia divina, que às vezes isso é um pouco mal interpretado, né, vão ser temporariamente levados a comunidades, a humanidades, às vezes mais atrasadas, né, quer dizer, com certeza, mais atrasadas moralmente, intelectualmente que nós, para que lá aprendam e ensinem, olha que coisa importante, aqueles que talvez estejam mais atrasados que eles próprios. Então, às vezes a gente entende assim, uma expulsão da terra. De forma alguma. É misericórdia de Deus isso. Né? Não é condenação perpétua, nada disso. Mas oportunidade àqueles espíritos que ainda relutam no mal, insistem no mal, para que tenham oportunidades de aprendizado em outras comunidades mais adequadas às posturas que eles adotam naquele momento. Tá? Não é condenação, é oportunidade, é misericórdia. E com essa modificação dos espíritos que estão na Terra, nós vamos construir esse mundo diferente. E por que última hora? Nesse sentido, é no último momento, é o momento daquele esforço final, entre aspas, né? De dar o gás, né? A expressão que a gente usa, né? Para que a gente ultrapasse esse momento, com a ajuda daqueles grandes espíritos que estão voltando, e com muito carinho e respeito àqueles que temporariamente serão afastados, porque não querem seguir o caminho que nós estamos escolhendo. Tem esse livre-arbítrio deles, ainda não querem. Tá? Então isso é muito importante entender, né? Por que é essa questão da última hora. Agora, e do ponto de vista íntimo, gente? Aí eu pergunto para vocês, aquele que está sofrendo, vamos pensar assim, quando é para ele a hora de mudar? Quando é? Qual é a nossa última hora, quando estamos sofrendo? Qual é a hora da mudança? Quando a gente está picando legume, aí sem querer a gente corta o dedo, um pouquinho, né? Aí fica sangrando, fica doendo. A gente fica olhando para o sangue, pensando assim, nossa, coisa boa, está doendo meu dedo. A gente fica fazendo isso. O que a gente faz? A gente vai lavar, a gente vai botar um band-aid, não é? E quando a gente está sofrendo, não tem que ser a mesma coisa? A última hora para aquele que sofre, gente, é agora. A última hora é agora, é nesse exato momento. Olha que coisa interessante. Eu não tenho que esperar um momento. Não. A nossa última hora é agora. É toda hora. Toda hora é momento de se modificar. Toda hora é momento de olhar para si mesmo, identificar as más tendências, as imperfeições e lutar para que elas melhorem. E para isso nós falamos, né, do início que essa parábola é uma parábola, é um convite, né? Nessa mudança interior, nós somos convidados ao trabalho. Trabalho que pode ser entendido, é um só, tá? Mas para a gente entender, a gente pode dividir em dois tipos. Um trabalho externo e um trabalho interno. E repito, é o mesmo, tá? É o mesmo trabalho. Essa divisão é só, né, didática, vamos dizer assim. Por quê? Até um pouco antes disso. Vou chegar nisso. Olha só que interessante. Vamos começar pelo externo, que é mais fácil a gente entender. Tá? Vamos começar pelo externo. Onde é o local externo, vamos dizer assim, primeiro, com o qual a gente tem que lidar quando está encarnado? O externo, fora de nós. Primeiro local, onde que é? A família, o lar, a casa. É o primeiro lugar. É claro que para a gente falar de relações familiares, precisaria de umas 5 palestras só para falar disso. Seminário, de 3 dias. Né? Porque o assunto é muito grande, não vamos aprofundar, claro. Mas o primeiro lugar em que a gente tem que realizar esse trabalho externo, o primeiro lugar onde a gente vai ver a vinha do Senhor, né, é o nosso lar, a nossa casa. Em que a gente vai começar a observar em que momentos estou ferindo aqueles que convivem comigo. Em que momentos estou sendo desagradável para eles. E aos poucos, não é uma coisa forçada, porque é impossível mudar de uma hora para outra, é impossível. Tá? Observar onde eu posso ser melhor. Seja nas coisas mais simples, né? Seja no serviço doméstico, que é a coisa mais fácil de mudar, né? Aquele, às vezes, morador da casa que não faz nada, né? Às vezes acontece isso, no lar tem uma pessoa que faz tudo e um que não faz nada. Alguns lares ainda tem isso. Aquele que não faz nada, começar a pensar assim, poxa, vou fazer alguma coisa. Olha só, a coisa mais fácil é essa, tá? Eu vou lavar meu copo agora, olha só. Já é alguma coisa, né? Começa daí. E aí vai percebendo onde posso ser mais útil, quando posso ser mais amoroso, quando posso ser menos agressivo.
E aí você vai trabalhando no seu exterior. E além do lar, gente, o nosso prédio, a nossa vizinhança, né, em que a gente tenta ser mais agradável, tenta corrigir da melhor forma possível, ajudar da melhor forma possível aqueles que convivem conosco. Na nossa rua, no nosso bairro, na cidade, no país. Né? A gente começar a olhar, ter um pensamento de comunidade, né, de pátria, nesse sentido de amor, né? Não no sentido nacionalista, de guerreiro, não, de forma alguma. Mas começar a ter essa sensação, começar a se preocupar um pouco mais na hora de votar, pesquisar mais o candidato, ver aquele que tem mais a proposta que eu entendo como mais coerente, como mais correta. Isso é se preocupar com o país, isso é se preocupar com o próximo, isso é trabalho externo. Mas tem um outro local, gente, que a gente às vezes se esquece dele, que é um ótimo exercício de trabalho externo. Onde que é esse lugar, gente, para nós espíritas? O centro espírita. Olha que coisa interessante. O centro espírita é essa grande oficina de trabalho, onde a gente vai ter oportunidade de evangelizar a criança. Olha que coisa nobre, né? Você ajudar aquele espírito recém-reencarnado que carrega consigo vários problemas, né? Porque a gente que é espírita entende que cada criança, por mais bonitinha que seja, tem dificuldades. E é bom que eu saiba disso porque eu posso ajudá-la. E olha que legal, eu faço isso no centro, eu levo o evangelho para a criança, eu levo o evangelho para o jovem. Hoje a gente observa, né, com muita tristeza o aumento incrível das taxas de autoextermínio na juventude. E você pensa o seguinte: eu no centro espírita, com um grupo de jovens, posso falar de Jesus para eles, posso falar de imortalidade para eles, posso falar para eles de sentido da vida, ajudá-los a enfrentar esse tipo de tendência triste que nós observamos hoje, né? Ou no trabalho de assistência e promoção social, em que a gente às vezes vai ter contato com aquelas famílias que nesta encarnação passam por dificuldades financeiras graves, né? Como também pode ter sido conosco em outras vidas, a gente se esquece às vezes disso, né? Aquele que nesta vida é o pobre, é o miserável, que demanda o nosso carinho, a nossa atenção, muitas vezes somos nós em outros momentos, como seremos em outras oportunidades, porque são oportunidades de crescimento. E olha a maravilha de oportunidade que eu tenho no centro espírita de trabalhar com essas famílias, de ajudar a mitigar o sofrimento delas, a dificuldade delas, tanto com recursos materiais, como com recursos morais, com a conversa, com a atenção, com o consolo, ou até mesmo o trabalho mediúnico. Olha que coisa importante, maravilhosa que é o trabalho mediúnico. Você tem oportunidade, né? Você se dispõe a conversar com aqueles desencarnados que estão em sofrimento, que às vezes não sabem que desencarnaram, que às vezes têm pensamentos de ódio. E você vai ter essa nobre tarefa, estou dando exemplos aqui, né? De conversar, de levar o Evangelho de Jesus para esses corações sofridos. Que é a coisa mais maravilhosa que a oportunidade de trabalho no centro espírita, gente. E aí mesmo eu não sendo daqui, eu sempre tomo essa liberdade, né? De convidar a todos que estão aqui, aqueles que ainda não fazem trabalhos do centro, a que comecem a pensar nisso. Eu vou ficar muito feliz, depois vocês me contam. Se depois aparece alguém procurou, como é que foi para trabalhar aqui? Né? Depois vocês me contam isso aí. Então comecem a pensar nisso. Poxa, será que eu não posso fazer um pouco mais pelo centro? Uma coisa simples, talvez, uma coisa talvez. Né? Aos poucos a gente vai aprendendo, vai fazendo mais coisas, vai sendo mais útil. Então que a gente se pergunte. Porque a gente, claro, vai chegando ao fim da nossa conversa, nós temos um tempo ainda para falar do trabalho interno, né? E vocês lembram que eu falei no início que não tem como separar os dois? Não sei se vocês já ouviram assim: não, eu não vou trabalhar no centro espírita não, porque eu ainda tenho que me melhorar. Aí eu vou dar uma má notícia para vocês, aqueles que ainda não trabalham. Se a gente for pensar assim, vamos fechar as portas do centro. Porque eu falo para vocês, sem conhecer os trabalhadores daqui todos, né? Vou falar para vocês: todos os trabalhadores aqui do Caminho da Luz têm dificuldades. Todos, 100%. Tem problema dentro de casa, tem problemas íntimos, todos. Tá? Se alguém às vezes tinha essa ilusão, não, os trabalhadores do Secal são os espíritos, né? Não, não são, tá, gente? Também não sou. Tá? Talvez alguém... Porque a gente às vezes cria expectativa no expositor, né? E é terrível isso, acho que o expositor é espírito superior, né? Já viu essas coisas? Não é não, tá? Vou também tirar essa ilusão de vocês. Então, olha só, gente. Não tem como separar, porque eu me torno uma pessoa melhor quando eu me disponho a fazer pelo outro. Então não tem como eu me tornar melhor para depois fazer pelo outro. Não é impossível. Então eu me torno melhor, eu lido com as minhas dificuldades quando me disponho a fazer pelo outro. Então é junto.
É junto que funciona. E que trabalho íntimo é esse que eu percebo no trabalho externo, gente? Quando eu olho o sofrimento do outro, eu começo a entender o meu. Quando eu vejo a dificuldade do outro muitas vezes maior do que a minha, eu começo a entender que a minha, que eu posso vencer a minha. E aí eu vou me tornando melhor e vou sendo um trabalhador melhor. Olha que coisa interessante. Vou sendo mais agradável, vou sendo mais caridoso e vou me tornando melhor. É uma conversa, é um diálogo o tempo todo. É o externo e o interno é junto. E junto a isso, aliado a isso, a tarefa do autoconhecimento, né? Que também, como eu comentei, é auxiliada pelo trabalho externo. É a tarefa de olhar para você mesmo. E aí fica um convite à leitura, além da parábola aqui, a questão 919 do Livro dos Espíritos, aquela famosa, tu conhece a ti mesmo, Santo Agostinho, essa mesmo, né? Que a gente se convide a cada noite a olhar, a passar uma revisão do nosso dia, dos nossos equívocos, das nossas grosserias, das nossas desatenções, e propor o seguinte, sem culpa, tá? Sem ficar se culpando, não é isso não, mas se propor no outro dia fazer melhor. Toda vez que eu faço essa palestra, eu fico uns 3 dias fazendo isso depois, aí depois eu esqueço. Olha só como é que a gente é. E aí fica o convite a vocês têm que me superar. Vocês têm que ficar mais de 3 dias fazendo isso de noite, tá? Porque eu faço 3, 4 dias, na hora que eu percebo, não estou fazendo mais. Olha que coisa importante. A gente tem que fazer. A gente tem que fazer esse exercício. E aí eu tenho certeza, nunca fiz para comprovar, mas quero chegar lá. Se a gente fizer 1 mês isso daí, eu acho que a diferença do nosso comportamento vai ser brutal, vai ser grande. Fica esse desafio, gente. Que a gente, por esse convite maravilhoso que Jesus nos traz, né? Nessa parábola, e concluindo até com a última frase, né? Que nós que já fomos chamados muitas vezes, gente, e somos chamados agora na doutrina espírita, que sejamos escolhidos. E vocês sabem de quem que é essa escolha? Vocês acham que é de Deus essa escolha? Não. Deus já nos escolheu para a felicidade quando nos criou. Não é de Deus, não. Essa escolha é nossa. Somos os chamados. Quem escolhe? Nós mesmos. Nós que escolhemos se vamos seguir o convite de Jesus ou se ainda vamos ficar na praça dizendo não para os convites que chegam até nós. Então, uma boa noite a todos.